Eu queria, esta manhã, falar algo que Deus ministrou ao meu coração, amados. E é um princípio que eu vejo que dignifica o ser humano, dignifica o cristão. Eu creio que nós crescemos através desse princípio. Eu entendo que além de nós crescermos através deste princípio, a gente honra o nosso Senhor, o nosso Deus. E eu sei que aquela pessoa que semeia esse princípio, recolhe, né, coisas maravilhosas. Porque a Bíblia fala que aquele que semeia, ele colhe. Né? Quando nós semeamos coisas boas, nós colhemos coisas boas. E aquele que semeia coisa ruim, ele vai colher coisa ruim. Isso não foi uma lei que o ser humano criou, mas é uma lei que o próprio Deus criou. Isso aí é um princípio que Deus criou. Então a gente não foge disso. Mesmo que a gente a gente se engana por algumas questões a respeito desse princípio, dessas coisas, a gente muitas vezes se engana por sermos fracos e acabamos nos enganando a nós mesmos. Né? E a Bíblia fala que de Deus não se zomba. Né? Tudo que a gente faz, tudo que a gente cumpre aqui neste lugar, neste mundo que nós vivemos, Deus está vendo, Deus, né, está com seus olhos atentos, com seu coração ali fixado em nós e vendo tudo aquilo que nós fazemos. Eu queria falar de honra, irmão. Né? Honra é algo tão maravilhoso de se viver. Né? Você já reparou que o cônjuge que honra, né, o seu cônjuge, não é bênção isso? O casamento cada dia se fortalece, mesmo apesar de passar por dias difíceis. Mas quando se aplica esse princípio dentro de um casamento, o casamento se solidifica. Né? Quando um filho honra pai, isso é maravilhoso. Quando os pais também honram os seus filhos, né, isso vai se tornando a família cada dia mais sólida, eficaz, abençoadora. Né, aqueles irmãos que aprendem, né, a honrar a Deus, Deus honra também. A gente percebe isso, né? A gente olha na vida de Davi. Né? Se você for lá em 1 Samuel capítulo 16, quem era Davi? Davi era um menino lá novo que tomava conta de um pasto. Né, era pastor de ovelhas, e ali aparece urso, aparece leão, e por conta da sua fidelidade, né, Deus abençoa Davi para que ele possa lutar contra o leão, contra um urso. E de repente chega um sacerdote lá querendo ungir um dos filhos de Jessé, e junta-se todo mundo à mesa, e estava faltando um menino. Né? E quem era esse menino? Estava lá no pasto, esquecido da sociedade, era esquecido até do próprio pai. Próprios irmãos tinham esquecido, mas Deus não esqueceu. Por quê? Porque Davi era fiel. Ele honrava a Deus. Ele buscava a Deus. Ele tinha um coração dele voltado para o Senhor. E a gente percebe que aquele que honra a Deus, Deus o honra também. Então é um princípio abençoador. E a igreja, ela não pode, né, se desviar desse princípio. Ela não pode esquecer esse princípio. Ela precisa viver esse princípio. E esse princípio, quando nós vivemos, nós temos resultados maravilhosos, não apenas para nossas vidas. Porque eu acho que para as nossas vidas, eu acho que o resultado é o de menos, sabe? Mas eu acho o que é mais gostoso, o que é mais honroso de se ver, é quando você honra a sua vida para glorificar o nome do Senhor. Né? Se nós vermos que realmente Deus é o Deus das nossas vidas, que é o Senhor mesmo, o Senhor das nossas vidas, aquele que nós o amamos em espírito e em verdade, são aqueles cristãos que o honram através dos princípios da palavra.
né? Aquilo que Ele nos introduz, que nos direciona a fazer. E mesmo quando a nossa natureza grita para não fazermos, a gente faz. Por quê? Porque a gente honra aquele que nós declaramos que é o nosso Deus, é o nosso Senhor pelo qual nós amamos. É muito fácil, né? A gente amar o Senhor por palavras, por canções. É muito fácil. Agora, eu creio que nós confiamos, nós mencionamos, nós vivemos o amor para com Deus quando nós o honramos. Né? Dito essas questões, eu queria falar sobre uma pessoa que eu disse alguns exemplos dele, alguns domingos, e a vida dessa pessoa está bastante viva no meu coração. E olhando para essa pessoa, eu vejo que essa pessoa honrou a Deus de uma forma muito poderosa, e ele tem uma história maravilhosa que nós podemos aprender, né? A gente pode ver esses princípios na vida dessa pessoa, né? Eu vejo que essa pessoa, a marca principal da vida dela é o honrar a Deus. É uma pessoa que ele submeteu, né? Ele quis honrar o Senhor mediante as circunstâncias da vida. E antes de lermos essa referência sobre essa pessoa, eu queria orar. Eu queria que você fechasse os seus olhos para que essa palavra do Senhor possa ministrar no seu coração esta manhã. Você pode fechar seus olhos? Amém? Pai, em nome de Jesus, é diante da Tua presença que eu quero apresentar essa palavra ao Senhor. E que a igreja do Senhor esta manhã seja contemplada, né? Para que nós sejamos fortalecidos, direcionados, perseverantes, ó Deus, e transformados para que o Teu nome seja engrandecido através, sim, da igreja do Senhor. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria abrir lá em Esther, capítulo 2, verso 21 e 23. Esther, capítulo 2, verso 21 e 23, que diz o seguinte, preste atenção nessa porção. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas das portas, Bigtã e Teres, sobremodo, se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther. E Esther o disse ao rei em nome de Mordecai. Verso 23, investigou-se o caso e era fato. E ambos foram pendurados numa forca. E isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Então está aí, nessa história, sobre a vida desse homem Mordecai. Né? A vida desse homem me abençoa muito. Porque, de fato, Mordecai foi aquela pessoa que honrou a Deus. E ele honrou a Deus através da sua vida, porque ele aplicava 3 elementos centrais na teologia bíblica, pelas quais nós temos em mãos. A primeira delas é fidelidade no oculto, temor a Deus acima de uma pressão cultural muito grande, e uma pessoa que foi perseverante sob uma injustiça muito grande. Né? Então, Mordecai foi essa pessoa. E eu, olhando para a história de Mordecai, eu intitulei essa mensagem o seguinte: da sombra ao centro da história. Por quê? Porque quem era Mordecai? Mordecai era uma pessoa que vivia no reinado, ali, naquele tempo, de Assuero. Ele ficava à porta, ali do rei. Era uma, de certa forma, uma profissão ali que era comum, era algo que não abençoava as pessoas, não levantava as pessoas. Ele era apenas uma multidão em meio aos miseráveis.
né? Uma multidão miserável ali, Mordecai era mais um, né? Pronto para obedecer a vida do rei. Porque quem comandava ali tudo era o rei. Então esse homem vivia na sombra. Vivia na sombra, ficava do lado de fora, não participava ali dentro, né? Como assim Esther viveu. Né? Era Vasti, depois veio a Esther, creio que vocês conhecem a história de Esther. Então, Mordecai era essa pessoa que era nada mais, nada menos do que uma pessoa apagada. Uma pessoa que não tinha voz, que não tinha coisa nenhuma para oferecer para uma sociedade. Né? Era um elemento extremamente apagado. Mas, por conta da sua fidelidade, por conta do seu coração ao Senhor, a gente vê esse homem crescendo dia após dia. A gente vai vendo a história desse homem fazendo que o nome do Senhor seja engrandecido através da sua vida. A gente vê que Deus, né, o honrou, o abençoou de uma forma muito grandiosa. E é sobre essas razões, esses elementos de honra que eu queria trazer, né, para você aprender, para você, de certa forma, aplicar na sua vida, entendendo que se nós aplicarmos essas verdades, Deus vai nos abençoar com toda certeza, da forma como abençoou Mordecai. Então, a primeira coisa que eu queria destacar aqui a respeito deste personagem, né, Mordecai, e eu vejo que é um personagem chave do livro de Esther, é que Deus honra quem permanece íntegro, mesmo quando não há reconhecimento imediato. Né? Deus honra quem permanece íntegro, mesmo quando não há reconhecimento imediato. Cara, isso é maravilhoso demais. Eu acho isso tão maravilhoso, esse princípio tão lindo, porque muitas vezes nós procuramos, né, um reconhecimento imediato quando nós aplicamos as nossas atitudes na vida das pessoas. Não é verdade? Por exemplo, quando você faz alguma coisa para sua esposa, já reparou? Vamos ser honestos. Né? Quando você quer abençoar a sua esposa, é porque você quer algo em troca, não é verdade? Rapaz, a mulher quando recebe um buquê de flor do marido de manhã, você pode ter certeza que mais tarde ele quer um jantar, meu irmão. Vai querer uma sobremesa, vai querer alguma coisa, ele quer. Então, ou seja, ele já quer receber um reconhecimento imediato da esposa. O marido que entrega um anel, né? E assim vai. Então é assim, irmãos. Nossa vida é mediante essas coisas. A gente quer fazer algo para uma pessoa e, de certa forma, a gente quer receber. Nós somos assim, a nossa natureza é dessa forma. Isso é a prática do ser humano. Né? E muitos de nós queremos, de certa forma, nós queremos abençoar a vida dos outros para sermos abençoados. É coisa muito simples e muito correta e muito coerente da forma. Né? Você já reparou que muitas vezes a gente quer abençoar alguma coisa, abençoar uma vida, aí fala, não, porque Deus já me abençoa tanto. E de certa forma, meu irmão, a gente faz isso porque a gente quer ser abençoado mais por Deus. Né? Vamos ser bem honestos aqui. Por isso que Deus, mediante a sua santidade, a gente pensa que nós somos santos demais e Deus nos olha como trapo de imundície. É porque Deus conhece realmente quem nós somos. Muitas vezes a gente, vai, cara, vamos abençoar uma pessoa porque Deus está me abençoando e tal. Não vamos ajudar a pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. A gente faz isso e é bênção. Mas, de certa forma, a gente também quer ser abençoado. A gente mostra, tá vendo Deus, ó? Tá vendo? Ó, tô lá, tô fazendo. Aí Deus vai falando na palavra de Deus, meu irmão, faz o seguinte, ama o seu inimigo. Sabe aquele cara que te persegue? Sabe aquele cara que te fez mal mesmo? Mal mesmo? Sabe aquele cara que, te sacaneou a vida inteira? É esse que você deve amar. Aí você vê como é que a palavra de Deus nos constrange. E nos mostra quem nós somos. Quem é aqui que tem coragem de abençoar uma pessoa que te faz mal? Quem é? Amém? Está vendo? Quem nós somos? Quem nós somos? Vai abençoar uma pessoa que te traiu, meu irmão? Um amigo que te sacaneou a vida inteira, que te apunhalou pelas costas.
A palavra de Deus manda nós amar esse tipo de gente. Não só apenas aquilo que nós desejamos e tal. Isso é bênção, aquelas pessoas que nós desejamos, nós abençoamos sim, mas isso está muito mais além do que Deus quer de nós. O fato é que nós somos pessoas que queremos ser reconhecidos. Queremos ser reconhecidos. Isso mediante a sociedade, isso mediante a nossa família, e isso mediante a pessoa de Deus. Mas Mordecai nos ensina aqui, meu irmão, nos mostra que ele foi um homem abençoador, foi um homem que honrou a Deus, mesmo quando não via rastro de reconhecimento. Mordecai aqui, ele foi fiel quando ninguém estava vendo, quando ele não estava buscando um reconhecimento de pessoas e nem um reconhecimento de Deus. E nós, como igreja, precisamos aprender a sermos como Mordecai. Provérbios capítulo 3, verso 3, palavra de Salomão diz: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atá-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Olha aí, meu irmão, não te desamparem a benignidade e a fidelidade. É uma coisa que tem que estar viva nos nossos corações, independentemente dos nossos sentimentos. Fidelidade, benignidade, isso precisa estar vivo em nossos corações. Isso é uma virtude que precisa ser praticada em nossas vidas, independentemente da situação, independentemente do nosso sentimento. O fato é que, se nós estamos aprendendo isso, a gente não pode mudar. A gente não é um meio de circunstâncias. A gente não é fruto de circunstâncias. A gente é fruto de sermos filhos de Deus, que conhece a palavra de Deus e que tem que viver essas verdades independentemente dos nossos sentimentos. Mordecai aqui, como nós fazemos muitas vezes, ele poderia ignorar, né? Rapaz, o povo está querendo matar esse Assuero. E você sabia que os reis naquele tempo, os reis oprimiam muito aquelas pessoas que eram sombras. Oprimiam. O que Mordecai poderia aprender? Se eu fosse Mordecai, sabe o que eu iria fazer? Que se lasque esse rei, meu irmão. Né? Quantos de nós aqui vemos aí governos, né, que estão à frente aí, que praticam injustiça? A gente quer amar eles, irmãos? Ou a gente quer fuzilar eles? Vamos ser honestos aqui. Né? Eu me apego sempre fuzilando, cara. Eu fico indignado com algumas coisas. Rei naquele tempo também era daquela forma, oprimiam as pessoas. E o que esse Mordecai fez? Ele não ignorou, porque as pessoas queriam tramar contra o rei. Ele poderia, de certa forma, usar uma informação para o seu próprio benefício, e ele não usou. Ele poderia negociar vantagem, mas ele não negociou. Ele simplesmente escolheu denunciar a conspiração por meio de Esther, falando assim: Esther, é o seguinte, minha filha. Mordecai era tio de Esther. Ele falou assim: olha, o pessoal aqui estão querendo matar o rei. Rei Xerxes, né? Ou então Mordecai, Assuero. Eles estão querendo matar Assuero. E ele poderia se beneficiar com essa conversa, com aquilo que ele soube, mas ele não quis. Ele simplesmente, quis honrar a Deus, por conta de princípios de coisa certa. Ele não queria o mal sobre a vida de uma pessoa, ele não desejava o mal, ele desejava o bem, mesmo diante de uma pessoa que de certa forma não fazia bem para ele. Ele não desejava mal para ninguém. Romanos capítulo 12, nós lemos aqui: não pagueis o mal com o mal. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. A ira vem de Deus, meu irmão. A gente não precisa se preocupar com a ira.
A gente precisa se preocupar em honrar o Senhor. E foi assim que Mordecai fez. Agora, sabe o que eu acho bacana? Sabe qual foi o resultado de tudo isso, dessa posição dele? Nada. Nenhuma. Cara, não teve nada. Ele honrou, ele abençoou, ele livrou o rei Assuero naquele momento. E o que aconteceu? Absolutamente nada. Ele continuou no mesmo lugar. A única coisa que aconteceu, que nem ele ficou sabendo, é que esse relato ficou escrito no livro de crônicas, das crônicas do rei. Um tal de Mordecai livrou da morte o rei Assuero, onde os seus oponentes foram o quê? Enforcados. Pronto, mais nada, não aconteceu nada. Então, meus irmãos, é uma das coisas que nós precisamos aprender como igreja do Senhor. A gente precisa ser fiel, a gente precisa honrar a Deus sem esperar nada em troca. Amém por isso? Isso dignifica as nossas vidas. Isso nos mostra quem nós somos. Quem nós somos. Se nós somos verdadeiros cristãos, tudo que nós fazemos, servir ao Senhor, amar as pessoas, abençoar os inimigos, isso que dignifica o reino de Deus, a gente precisa fazer isso sem esperar nada. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos. Então Deus honra quem permanece íntegro, mesmo quando não há reconhecimento imediato. É importantíssimo nós aplicarmos esse princípio em nossas vidas. Segunda coisa que nós podemos aprender na vida de Mordecai. Capítulo 3 de Esther, verso 1, diz o seguinte: depois dessas coisas, depois de todo esse relato que eu trouxe para vocês, né, que Mordecai ficou sabendo dessa perseguição, o rei, né, matou os seus oponentes, mandou matar os seus oponentes, e não aconteceu nada com Mordecai. Então, depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou. Olha quem foi honrado nesse momento. Olha quem foi honrado. Então, Mordecai não foi honrado. Quem foi honrado? Um tal de Amã. Esse é Amã. Né? E o exaltou. E lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Né? Todos os servos do rei que estavam à porta do rei, todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostraram perante Amã. Esses servos do rei, quem que estava ali? Mordecai. Mordecai fazia parte desses servos. Então, continuando, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então, os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: por que transgrides as ordens do rei? Por quê? Por que você transgride, Mordecai, as ordens do rei, que é soberano? Por quê? Por que, Mordecai, você está sendo astuto? Por que você não está se inclinando às coisas do rei, o mandato do rei? Por que você não está cumprindo o mandamento do rei? E assim as pessoas dizendo para Mordecai. Versículo 4 diz: sucedeu, pois, que, dizendo-lhes eles isto, dia após dia, e não lhe dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, dizendo assim: Amã, o negócio é o seguinte, todos os servos do rei estão se prostrando, mas tem um cidadão lá, que o bicho, que o sujeito, ele é problema. Ele não é submisso, ele não se submete, né? Ele não se encurva, o cara tem um coração duro, o cara é convicto, o coração dele é problema, ele não se rende ao Senhor, não. Então estava assim, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Então, meus irmãos, esse aqui era Mordecai. E Mordecai, ele nos ensina através dessa postura dele algo tremendo. Por quê? De certa forma aqui, irmãos, o texto não diz explicitamente o motivo por que Mordecai não se ajoelhou diante de Deus.
diante de Amã. O texto não diz explicitamente, mas o contexto sugere uma convicção espiritual. O texto nos mostra que Mordecai ele tinha uma convicção espiritual de que ele não poderia se curvar e nem se ajoelhar diante de ninguém, a não ser o seu Deus, o seu Senhor. Então o contexto nos mostra isso. Então, Mordecai aqui, ele não se curvou diante de Amã. Você sabe por quê? Porque ele tinha um princípio de honrar a Deus sobre todas as coisas. E ele escolheu honrar a honra de Deus, que é uma coisa que nós podemos aprender aqui, que é o segundo elemento que nós podemos aprender a respeito de Mordecai. A honra de Deus vem para quem escolhe perder a posição a perder princípios. Então a honra de Deus vem para quem escolhe perder posição a perder princípios. Ele preferia perder sua posição. Ele preferia, ser condenado. Ele preferiu pagar um preço muito caro e ser reto ao Senhor. Ser uma pessoa reta, pessoa de princípio, pessoa que não se curvasse com aquilo que ele aprendeu na sua mente, no seu coração, meu irmão. E isso é fundamental para todos nós. Muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado, isso tem acontecido com a igreja. Hoje, nós abrimos mão de princípios por conta de posição. Mordecai poderia... Onde que estava Mordecai? Vamos voltar. Ele estava lá à porta. Um monte de servos ali. Se ele quebrasse seus princípios, para onde que ele iria? Lá para perto do rei. Ele poderia mudar de posição. Exatamente isso que eu quero dizer para todos nós, para explicarmos, para ser bem honesto com vocês. Quantas e quantas vezes nós, como igreja, a gente pode entrar no engano de querer não esperar o tempo de Deus, a gente querer dar o nosso jeitinho para sermos abençoados. Gente, eu venho de um ramo, eu sou comerciante, eu venho de um ramo que é praticamente 100%. As pessoas prosperam à base de coisas ilícitas, irmãos. É propina, é pagando propina mesmo, sonegando imposto, fazendo coisas erradas com o funcionário, pagando funcionário por fora em vez de registrar ele certo. O meu ramo é desse jeito. E eu creio que vocês que são empresários, vocês que trabalham aí, sabem que o mercado funciona dessa forma. E é exatamente isso que eu estou querendo dizer para vocês em relação a essas questões, irmãos. Cristão não pode entrar nisso, não. Cristão tem que ter princípio. E muitas vezes a gente não consegue esperar o tempo de Deus e a gente começa a dar o nosso jeitinho para prosperar o mais rápido possível. A gente não sabe esperar. A gente quer. A gente tem desejo, de termos coisas lícitas, mas através de coisas ilícitas, no que se diz a respeito da vontade do Senhor, do propósito do Senhor. E a gente perde esse equilíbrio emocional de fazermos coisas erradas. Então, irmãos, é importantíssimo nós olharmos essa questão também. É importantíssimo. A honra de Deus vem para quem escolhe perder posição a perder princípios. Mordecai não se curvou às coisas ilegais. E nós, como cristãos, não podemos. E eu acho interessante isso na vida dos apóstolos. Isso não está só na vida de Mordecai, mas está contaminada de gente na Bíblia que não se contaminou, que não se curvou, que sempre teve princípios que pagaram um preço muito caro pelas vidas, em acreditar que ser fiel a Deus, honrar a Deus, era a coisa mais importante da vida deles. Foi exatamente com Paulo.
Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 12, 17. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando. Gente, presta atenção nesse contexto, nesse versículo. 2 Coríntios 2, 17. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Cara, me desculpem. Vocês estão assistindo aí muitos vídeos. Vocês estão vendo o que está acontecendo nos dias atuais. Hoje, pessoas procurando encher igrejas. Por quê? Porque estão mercadejando a palavra de Deus. Falando coisas diferentes, pelas quais as igrejas mais tradicionais, mais sérias, não fazem. Gente, vocês acham que qualquer lugar que é dito palavras como essa aqui? Palavras que falam de honrar a Deus? Meu irmão, honrar a Deus não é para qualquer um, não. Honrar a Deus dói. Honrar a Deus a gente paga um preço. Vida de crente, vida de cristão não é mar de rosas, não. A gente precisa renunciar. E Paulo renunciava, porque ele diz, porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra do Senhor. Mas hoje não vive apenas nos dias atuais, sempre viveu. Paulo passou por isso. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então, Paulo aprendeu a honrar a Deus. Daniel foi aquela pessoa que honrou a Deus, dizendo assim, rapaz, eu não posso me curvar ao rei. Eu não posso me curvar ao rei. Eu não posso me contaminar com as finas iguarias do rei. Não posso. Não posso. Eu não posso experimentar coisas que fazem com que eu me contamine. Eu prefiro manter-me puro para honrar o Deus que eu sirvo. Era assim a convicção. Eu quero dizer para todos nós aqui, para mim também, irmãos, a gente precisa ter essa postura de convicção. Para honrar a Deus, a gente não consegue honrar pelos nossos sentimentos, mas através de uma convicção profunda nos nossos corações. Convicção profunda. Paulo diz algo mais tremendo ainda. Em Gálatas 1:10, ele diz o seguinte, irmãos, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Irmão, procure agradar a gente não, irmãos. Procure agradar pessoas não. A gente precisa agradar a Cristo, ao Senhor. Tá? Se existem pessoas que fazem com que você saia do princípio do Senhor, seria muito importante você, de certa forma, sair de perto. A gente foi chamado para honrar o Senhor. Eu queria ressaltar aqui algumas questões com o que aconteceu com Mordecai por ele ser fiel, por ele honrar a Deus. Porque isso acontece conosco, se nós tomarmos essa posição. Ele foi exposto, ele sofreu perseguição, recebeu o decreto de morte. Isso foi Mordecai. Você vê o tanto que o princípio da honradez, do honrar, a gente paga um preço por ele. Terceiro, Deus honra quem transforma crise em posicionamento espiritual. Cara, isso é bacana demais. Deus honra quem transforma crise em posicionamento espiritual. Aqui, irmãos, Mordecai ia morrer. Morte. Estava pronto. Ali Amã já tramou a sua morte, a sua perseguição. Tramou tudo. Falou, nós vamos pegar o seguinte, vamos pegar todos os judeus, nós vamos matá-los. Por conta dessa atitude de Mordecai. Mas o que eu acho bastante interessante foi a posição
de Mordecai. A atitude de Mordecai. Você sabe o que eu faria? Se alguém mandasse me matar, eu ia correr, meu irmão. Ah, lá no sertão tem uma igreja abençoada para eu servir. Rapaz, ali está precisando de mim. Né? Rapaz, lá em Pitarana, né, a igreja lá está meio fechada, meio acabando, eu vou para lá exercer meus dons. Covardia, irmão. Covardia. Sabe? Tremendo por uma coisa. Saindo da honra. Correndo. Por conta de medo. Praticando coisas que não é da vontade do Senhor. Uma das coisas que Mordecai nos ensina aqui, irmãos, ele perseverou no tempo da ameaça. E muitas vezes, queridos, a gente dá um jeito de fugir das ameaças. A ameaça da economia. A gente sempre dá um jeitinho. Ameaça, todo tipo de ameaça. A gente começa o quê? A ficar perturbado, a arrumar o nosso jeitinho, a corrermos, a fugirmos, a ficarmos desesperados. Né? Em muitas áreas das nossas vidas. Mas Mordecai não, irmão. Mordecai se posicionou. Mordecai foi aquela pessoa que, mesmo diante de uma crise, ele se posicionou em primeiro lugar na vida dele. Se posicionou espiritualmente. No capítulo 4 de Esther, é um pouco longo, mas eu vou relatar aqui para vocês. Quando ele soube que ele ia pagar um preço muito alto, ele falou assim, rapaz, o que vai acontecer? Eu vou fugir ou não? Ele não fugiu. E ele foi até na Esther. Conversando, Esther, o negócio é o seguinte, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, por causa de uma denúncia. Amã agora, né, vai matar todos os judeus. E isso vai acontecer não só apenas comigo. Vai acontecer com todo o nosso povo. Todo o nosso povo vai morrer por conta disso. Por conta da minha atitude de não, né, que eu estou honrando o meu Senhor. E por eu honrar meu Senhor, não só apenas eu, mas todo mundo vai morrer. Aí você sabe o que eles fizeram? Esther, conversando com Mordecai, falou assim, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos orar, nós vamos jejuar. Mordecai se vestiu com um pano de saco. Ele foi buscar o Senhor, se posicionou espiritualmente. Ele colocou na presença do Senhor, meu irmão, a sua vida, os seus problemas. Ele buscou honrar a Deus em posicionamento. Então, meus irmãos, uma das coisas que Amã nos ensina aqui, que nós como cristãos precisamos honrar a Deus através do nosso posicionamento espiritual diante das crises. Porque é muito fácil nós posicionarmos diante de Deus quando tudo está bem, não é verdade? A gente vem aqui, tá, ora, tá tudo certo, tá tudo bem. Mas quando você está sofrendo, meu irmão, o negócio está ruim para o seu lado, nada mais importante do que você se posicionar acreditando no Senhor, confiando no Senhor, sabendo que o Senhor é fiel, sabendo que o Senhor zela pelos seus, que Ele guarda os seus, que Ele está olhando, que Ele está vendo. Mesmo que você está pagando um preço alto, cara, eu vou buscar a Deus. Essa foi a posição de Mordecai. E Mordecai tinha algo no seu coração que muitas vezes também nós precisamos aprender, meu irmão. É saber sofrer pelo Evangelho. Sofrer pelo Evangelho. Vou repetir. Ser cristão não é um mar de rosas. Não é. Existe um preço. Tiago, capítulo 1, verso 2, diz o seguinte. Meus irmãos, vamos ler todos juntos isso aqui? Voz alta. Meus irmãos, sabendo, versículo 4, essa é a palavra do Senhor, meu irmão.
Essa é a palavra do Senhor. A Bíblia nos mostra que bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem. Quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo contra vós, disseram mal contra vós. Bem-aventurados sois, Sermão do Monte. E nós muitas vezes, meus irmãos, não queremos pagar o preço. Não queremos. A gente foge das coisas certas. Uma das coisas que nós precisamos aprender é perseverar no tempo da ameaça, no tempo da dificuldade, no tempo da perseguição, no tempo de tempos difíceis. Amém? Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Partindo por fim. Rapaz, parece que até aqui tudo difícil, né? Tudo difícil. A gente vê Mordecai aqui, por conta da sua honra, ele foi esquecido. Né? Foi decretada a sua morte. Por honrar a Deus. Teve que buscar a Deus como nunca buscou antes, talvez. Só pagando preço, meu irmão. Só levando chibata. Só levando chibata. Mas esse não é o fim. Esse não é o fim. Isso que eu queria que você entendesse. Servir a Deus, honrar a Deus não é fácil. Mas é maravilhoso, meu irmão. Porque uma hora a bênção vai chegar. A gente não serve um Deus que está enterrado. A gente não serve Buda. A gente não serve Maomé. A gente não serve Allan Kardec. A gente não serve Alá. A gente serve um Deus que ressuscitou dentre os mortos, que tem o poder sobre os céus e sobre a terra. Ele tem um domínio sobre a natureza e Ele tem um domínio sobre as nossas vidas também. E Ele nos enxerga. A Bíblia fala que Ele sabe os fios de cabelo que você tem na cabeça. Imagine só quantos fios de cabeça você tem. O meu é fácil de contar. Agora tem alguns aqui que é difícil, meu irmão. E para Ele é fácil. É esse Deus que a gente serve. E que eu olho para a vida de Mordecai, acontece nas nossas vidas também, porque eu creio nessa verdade. Deus, o tempo de honra chegou na vida de Mordecai. Capítulo 6 de Esther fala exatamente isso. O tempo de honra chega, meu irmão. Aquele que honra a Deus, Deus honra os seus também. Essa é a palavra do Senhor para nós. A Bíblia fala que Amã queria matar Mordecai. De repente, do nada. Cara, você vê como é que Deus trabalha depois de muito tempo, Josi. Presta atenção. Depois de muito tempo, Assuero teve insônia. Não estava dormindo. Será que era problema emocional, dívida? Não, aquele rei era poderoso. É o que mata sono da gente, é dívida, né, irmão? Rapaz, e esse cara perdeu o sono. E para ele querer voltar a dormir, ele procura um dos seus servos. Falou, cara, traz alguma coisa para eu ler. Aí de repente veio os livros das crônicas. E Assuero nem lembrava. Aí de repente ele lê lá, um tal de Mordecai livrou o rei Assuero da morte. E Mordecai dizendo, rapaz, e Assuero dizendo assim, rapaz, quem que é esse Mordecai? Quem que é esse homem? Que algum tempo lá atrás salvou a minha vida, me honrou. Já que ele me honrou, eu vou honrar ele também. Cadê ele? Traga ele aqui, traga-me aqui. Aí você sabe quem que ele chamou? Amã. O rei Assuero chamou Amã. E o Amã todo poderoso.
Rapaz, eu estou precisando honrar uma pessoa. Eu quero honrar uma pessoa aqui, eu vou fazer aqui uma reunião e eu vou exaltar o nome dessa pessoa. Quem que Amã pensou que era? Ele próprio. Rapaz, esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Rapaz, acho que, né? Ele estava no seu coração aquele sentimento. Rapaz, não tem um cara melhor do que eu para ser honrado. Esse era Amã. E Amã queria matar quem? Mordecai. De repente o rei chega a se fazer: Amã, chama uma pessoa que eu quero honrá-lo, que salvou a minha vida. Aí ele fala: chama Mordecai para mim. Cara, isso foi maravilhoso demais. Você sabe o que aconteceu? Assuero descobriu toda a tramóia de Amã. Porque Amã queria, construiu um negócio de forca. Como é que chama aquilo? Uma forca, né? Guilhotina. Construiu uma guilhotina para matar Mordecai. Rapaz, aquele cara foi pego na própria armadilha. Você sabe quem foi para a forca, irmão? Amã. Amã foi para a forca, morreu enforcado. E você sabe o que aconteceu com Mordecai? Assumiu a posição de Amã. Gente, isso é maravilhoso, cara. A gente vê uma pessoa que era sombra e se torna o centro da história. Ele se tornou a pessoa mais poderosa ali. Por quê? Porque ele honrou o Senhor, manteve os seus princípios. E nós, meus irmãos, se nós fizermos isto, se nós praticarmos essa verdade bíblica, mesmo que dói no início, mesmo que a gente pague um preço no início, no final, a gente vai receber algo poderoso, irmão. É a bênção do Senhor. Mas eu quero dizer a respeito dessa bênção do Senhor para vocês. Porque às vezes nós somos, nossa, né? Aqui eu vou ser fiel agora, porque daqui 5 anos, a gente projeta. Daqui 5 anos Deus vai me abençoar, porque o tempo de Deus não é o meu tempo, então eu vou associar 5 anos. Não, meu irmão, não é assim. Porque a nossa vida não é aqui. Eu quero que nós nos conscientizamos que a nossa vida não pertence a este mundo. A Bíblia fala que nós somos forasteiros deste mundo. Eu quero encerrar essa mensagem aqui dizendo uma coisa para vocês. O que nós semeamos aqui, nós vamos colher na eternidade, meu irmão. Isso é o mais importante. Eu queria que vocês não olhassem para bens materiais, mas aquilo que nos traz um benefício espiritual. 2 Timóteo, para terminar. 2 Timóteo, capítulo 4. Capítulo 4, verso 6. Por que eu quero terminar dizendo isso? Porque Paulo não foi aquele que recebeu a honra como Mordecai recebeu. Isso pode acontecer conosco, mas se caso não acontecer, o nosso benefício maior, a nossa bênção maior está na vida espiritual. Olha o que Paulo diz. Sozinho, irmão. Sozinho. Ali naquela torre. Lá em Pátimos. Abandonado. Frio, velho. E uma pessoa que honrou a Deus todos os dias depois que ele encontrou Jesus. Pagou um preço muito alto. E no final da sua vida estava lá sozinho, pobre. Nu. Frio. Abandonado. Mas Deus estava ali com ele. E ele diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Essa é a palavra do Senhor para nós aqui esta manhã, irmãos.
Vamos ser fiéis. Vamos honrar o Senhor. Não vamos, não compete a nós escolhermos que tipo de bênção nós vamos ter do Senhor. Se Deus nos abençoar aqui, louvado seja o nome do Senhor. Bênção, glória a Deus por isso. Mas se nós sofrermos até o final, louvado seja o nome do Senhor também, porque a coroa da justiça nos espera. A nossa vida, meu irmão, nós como cristãos fomos chamados para honrar a Deus todos os dias, até a fundação do mundo, até a volta de Jesus nas nossas vidas. Isso sim é honrar a Deus, e a igreja do Senhor não pode se contaminar, jamais se contaminar. Honrar a Deus não é fácil, mas é bênção. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Aprendendo com Mordecai, fidelidade no oculto, temor a Deus acima da pressão cultural e perseverança sob injustiça. Esses elementos são fundamentais para todos nós. Mordecai foi fiel na obscuridade, não negociou sua identidade espiritual, perseverou sob pressão, confiou no agir invisível de Deus. Meu irmão, você está difícil, continue fiel. Continue fiel. A gente não paga o mal com o mal, a gente paga o mal com o bem. É difícil. A honra, sim, é difícil, mas Deus nos abençoa. Eu queria que você fechasse os seus olhos, colocasse a mão no seu coração e orasse ao Senhor, que Deus venha nos fortalecer, que Deus venha nos direcionar para continuarmos ser fiéis a Ele, ser fiéis, que nós não venhamos nos contaminar a este mundo, que o Espírito Santo de Deus esta manhã possa nos convencer de todo pecado, de toda justiça, de todo juízo do Senhor. Nós fomos chamados para ser uma igreja que adore o Senhor em espírito e verdade. Em qualquer momento das nossas vidas, fomos chamados para sermos fiéis ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, é o teu povo que está aqui presente, que ouviu a tua palavra, e que o Senhor possa nos direcionar, fortalecer os nossos corações, para que a vida do Senhor esteja plena em nossos corações, para sermos fiéis a Ti todos os dias. Para sermos fiéis, nós precisamos do toque do Teu Espírito sobre o Senhor. Que o Senhor esteja sobre nós, que o Senhor esteja firmando os nossos corações no Senhor, e que o Teu nome seja engrandecido e glorificado em cada vida, em nome de Jesus. Pelo que és, dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia.
Oh, Senhor. Eu adoro pelo que Ele é, haja o que houver, sempre será Deus. Você pode declarar. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso eterno Deus e as consolações do teu santo poderoso Espírito sejam derramados sobre nós todos os dias até a consumação do século. Amém e amém, querido.